Estar em harmonia consigo mesmo é essencial para viver com qualidade. Se o ser humano não está harmonizado com o seu verdadeiro eu, com a sua vida interior, com a sua intuição, com a sua sensibilidade, com a sua percepção, ele vive e experiencia um desajuste. E existe um desajuste na vida das pessoas. Elas estão desajustadas, sem sintonização adequada. É como se o ser humano fosse hoje um aparelho desligado, que não cumpre uma função. Um aparelho ligado em pleno funcionamento, ele contribui para alguma coisa, ele realiza um trabalho. Pensemos o wireless ligado ou o wireless desativado. Quando o wireless está ativado, o aparelho de celular ou o computador, ele consegue captar as ondas, as radiações, seja lá o que for, para que o indivíduo possa navegar na internet. Mas quando o wireless está desativado, não é possível navegar. O ser humano não consegue fazer um uso do aparelho se ele não estiver ativado. E assim são as pessoas. Elas vivem numa desarmonia consigo mesmas, elas não têm uma sintonização adequada e por causa disso não conseguem também interagir corretamente com os semelhantes. Por que tudo está tão caótico sobre a Terra? O que explica o caos sobre a face da Terra? Justamente isso. Criaturas isoladas, criaturas desligadas do todo, criaturas afundadas nas energias trevosas, cabisbaixas, apenas no cabeção, apenas pensando a 1000 por hora, apenas ali revirando pensamentos mórbidos, egoístas, pensamentos interesseiros e vaidosos. Isso vai fechando o ser humano nele próprio, nele mesmo. Hoje a maioria das pessoas está enclausurada, fechada, sem conexão, como aparelhos onde o wireless está desativado, está desligado. E não ocorre daí a interação. Nós temos que interagir com o entorno, com o universo, com os planos sutis que estão acima de nós. É como se no universo existisse um wireless espiritual. Irradiações, energias, um magnetismo, uma magnetização. Nós precisamos estar com o nosso wireless interior ativado para comungarmos com isso, para recebermos, para podermos navegar neste mar de energias e radiações. E para que isso se dê, faz-se necessário estar em harmonia consigo mesmo. E a harmonia consigo mesmo significa o quê? Estabilidade, equilíbrio, lucidez, paciência, resiliência. Isso é essencial para estar vivendo com qualidade. Do contrário, o ser humano nem sabe o que faz da sua vida. Acaba se perdendo em meio a essa correria maluca. E não consegue estar em harmonia consigo mesmo, porque a harmonia consigo mesmo é uma questão de sintonização, de estar conectado a coisas maiores, mais elevadas, refinadas, sutis. Quando o ser humano capta essas irradiações, ele se harmoniza consigo mesmo, se harmoniza com as leis espirituais, começa a caminhar equilibradamente e consegue assim viver na sociedade humana de forma um pouco mais qualitativa, por pior que as coisas estejam. É fato que hoje não é fácil estar na sociedade humana. Muitos poderiam dizer: Mário, o que você fala é muito fácil. Sim, é muito fácil quando apenas se profere isso, mas quando se busca aplicar isso no dia a dia, é algo difícil. Mas se torna um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, se o ser humano faz o seu trabalho interior, se ele alcança uma vibração melhor, uma sintonização, quando o ser humano capta as irradiações espirituais. Então, todo o caos social, toda a conturbação social se torna algo periférico, não totalmente, mas um pouco mais periférico. Isso deixa de ser o centro da vida do ser humano. Quem ainda acredita na sociedade humana
Quem ainda espera algo da política, do modelo econômico, das religiões, dos prazeres, dos vícios, dos passatempos, de toda essa sociedade do entretenimento? Quem ainda espera alguma coisa disso aí, ele vai, digamos assim, interagir caoticamente com a sociedade, estará num choque, num descontrole, num desencontro, sofrendo batidas o tempo todo, se ralando, se machucando, tendo hematomas, ferimentos, e não vai sarar, vai se tornar alguém cada vez mais prejudicado, enfermo, doente, desequilibrado. Mas quando o ser humano ele desperta espiritualmente e ele se conecta magneticamente com a luz e se alimenta disso, mesmo vivendo na vida em sociedade, ele consegue encontrar saídas para os problemas, ele consegue se desviar mais dos confrontos, dos choques, de todo esse caos. Então, é uma questão de estar sintonizado a coisas melhores, é uma questão de estar servindo a Deus e não ao mundo. O problema é que o ser humano ama ao mundo. A maior parte das pessoas ama o mundo. E como disse Cristo, ou você ama a Deus, ou você ama ao mundo, ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Ou você se dedica a Deus de coração, ou você se dedica às coisas do mundo. Mas quem se dedica para as coisas do mundo, vive para as coisas do mundo, se doa para as coisas do mundo, jamais vai encontrar a harmonia dentro de si, a estabilidade, a serenidade, a lucidez, a calma, a tranquilidade, a resiliência, a boa vontade, a sintonização adequada para estar bem em meio ao caos. É um trabalho interior que precisa ser praticado com muita responsabilidade. Ele não é fácil, convenhamos, mas precisa ser empreendido porque é o único caminho viável e possível para sair dessa confusão maluca. É o único caminho. Se o ser humano buscar os caminhos do mundo, não sairá deste mundo caótico, porque os caminhos do mundo, eles são constituídos por labirintos no meio da loucura do mundo. E esses labirintos, eles não sobem, eles descem. Esses labirintos vão cada vez mais para dentro do caos. E nesse caos social, o ser humano perde, no fim das contas, completamente as referências, a orientação, a sintonização e vaga perdido. E nesta perdição não se está em harmonia consigo mesmo. Não é possível estar em harmonia consigo mesmo, porque falta justamente a sutileza para poder dispor dessa conexão com algo melhor. Então é assim, ao que se está ligado? Ao que se está ligado? Ou se está ligado ao mundo, ou se está ligado ao espiritual. Ou se recebe do espiritual, ou se recebe as migalhas deste mundo, que não alimentam, que apenas adoecem e enfraquecem o ser humano. É uma escolha. O problema é que a maioria das pessoas se viciou nas coisas do mundo, se enterrou nestes labirintos, e agora essas pessoas não conseguem mais dar a meia volta para sair desse caos. E a única forma de sair do caos é através da sintonização interior, porque através da sintonização interior o ser humano passa a ouvir o seu guia espiritual e o guia espiritual vai fornecendo ao indivíduo as orientações para que ele possa sair desse caos e se conectar lentamente cada vez mais à luz, fortalecendo a sua vida interior para desenvolver uma retidão no pensamento, nas ações, e, acima de tudo, nas intuições, porque as intuições são a própria retidão que conferem ao ser humano o olhar que transcende as limitações desse mundo. Então é uma questão de escolha, é uma questão de amar a luz ou amar as trevas. Mas amar as trevas, coloco bem entre aspas, porque isso não é um amor, o ser humano apenas se vicia, né, nas paixões trevosas. O ser humano apenas se vicia na sensualidade das trevas, apenas se vicia no poder que as trevas conferem aos fracos. Isso não é amor, é apenas uma fraqueza, é apenas uma dependência
enferma de algo que é decadente e que não confere nada ao ser humano. As trevas apenas sugam o ser humano, apenas roubam suas energias, porque as trevas vivem deste desvio de energias. Os seres humanos captam energias, né, que vêm da luz e desviam isso para as trevas. Olhem só a ingratidão das criaturas humanas. Então as trevas, elas são alimentadas pelos próprios seres humanos. E quem está nessa relação de dependência para com as trevas vai afundando cada vez mais e não encontrará uma saída para esse caos em meio às trevas. Isso é impossível. Somente encontrará uma saída dentro de si através da conexão com energias luminosas, com irradiações luminosas. Tudo é uma questão de receptar a energia correta e aplicá-la corretamente na vida diária, objetivando com isso uma lucidez, né? uma harmonia. Né? Por isso que, se o ser humano não estiver em harmonia consigo mesmo, através dessa sintonização, dessa canalização, não estará em harmonia com nada e o caos social o perturbará. Enquanto que uma pessoa com harmonia dentro de si, ela sofre menos os efeitos dessa sociedade conturbada. Não que não sinta, mas a sua fé será mais forte do que todas as pendências que puxam os fracos para baixo. A fé atuará como um guia que levará o ser humano para adiante, para além dessas trevas que hoje escravizam a humanidade, impedindo que os seres humanos se libertem. Então, é preciso estar em harmonia consigo mesmo, primeiramente através dessa conexão espiritual, para poder caminhar de forma equilibrada aqui na matéria grosseira mais densa. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!